Vamos para a segunda tentativa. Esperar o pessoal ir entrando aí. Vocês estão me escutando, será? Tá dando uma de Zacarias, você? Ok. Tá, vai escolher o nome errado, aí deixa ele fazendo mudo. Tá me ouvindo aí? Tô lhe ouvindo, você tá me ouvindo? Show. Então vamos embora. Parte Vamos 2. embora. Parte as três sabedorias. Não, peraí. A gente tá falando aqui o último ponto, né? Eu falei aquela questão de São Paulo, que ele disse que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, né? E aí o Frei vai Uhum. dizer: estas afirmações de Santa Teresa de São Paulo, esses exemplos vivos que não nos deixam qualquer dúvida sobre a identidade da loucura da cruz com a santidade, apresentam ao nosso espírito um problema prático muito importante. Algumas perguntas que ele vai fazer. Primeiro, em que consiste essa loucura da cruz? Segundo, a santidade está realmente em oposição à razão humana? Terceira, em que medida devemos ser loucos aos olhos do mundo para sermos santos? Então, esse contraste da sabedoria com a loucura e com a cruz, com a relação disso tudo, né? Para compreender isso aí existem aí três sabedorias ou três ordens de sabedoria, né? Que a gente vai discutir, que vão esclarecer todas essas dúvidas, tá? Vai lá, agora pode dar gás aí. Não, o Frei, ele separa, né, os homens em três grandes sabedorias, né? Que é que a primeira é a sabedoria natural, né? A segunda, eu diria que é a sabedoria intelectual das bem-aventuranças ali que Cristo fala no Evangelho. E a terceira é a sabedoria realmente e sobrenatural, espiritual, daqueles que são loucos, mas loucos de amor por Deus, né? Loucos de amor pela, pela querem a cruz, né? Eles querem realmente ser santos e alcançaram, ou seja, adentraram as moradas mais avançadas, né? E aí ele fala, né, o Frei fala, né, a sabedoria divina conduz o homem à sua perfeição sobrenatural, ou seja, a sabedoria divina conduz o homem, ou seja, leva o homem de sair da sabedoria natural, que é aquela sabedoria que ele nasce com ela, né? Aquela sabedoria que está inscrita em seu coração. Ele leva o homem ele quer levar o homem da sabedoria natural, né? Até a perfeição sobrenatural, que é aquela última sabedoria, a sabedoria que vai levar você à perfeição, à santidade, por meio das manifestações de sua vontade. Pode falar. Só um detalhe, né? Naquele livro A Escada Santa, de São João Clímaco, ele vai colocar ali no último degrau como sendo você adquirir por plenitude da sabedoria, né? O dom, desculpa, é a ação da plenitude do dom da sabedoria, né? Porque o dom da sabedoria, na verdade, o povo pensa que acaba sendo inteligente, né? Ser sábio, dar bons conselhos, né? Mas não é. A sabedoria como o dom do Espírito Santo vai ser, na verdade, você conseguir agir como Deus agiria, pensar como Deus pensaria, né? Então, é uma união perfeita de vontade, de ação com o Cristo. Então, quando a gente fala aqui de sabedoria, de perfeição, é uma relação direta, não só aqui no estudo teresiano e carmelita, mas para todos os santos se fala muito esquisito também, só para pontuar aí. Mas vai lá. Porque assim, se você analisar a união das vontades que acontecem lá nas quintas moradas, depois disso, a grande iluminação vai ser o matrimônio espiritual, que aí é a conjunção da alma com Deus, né? Vão ser um só, a alma e Deus. Então, quando você já alcança a união das vontades, a sua sabedoria já está na plenitude da perfeição, né? A sua vontade é a mesma de Deus. Então, se sua vontade é a mesma de Deus, você vai agir da forma que Deus quer, que é exatamente esse estilo de sabedoria aí, que até é o último degrau, né? Antes da perfeição. Então, você ainda falta só o matrimônio espiritual, né? Que vai chegar lá nas sétimas moradas, né? E que pode ser vestido de três maneiras diferentes, né? Pronto, continuando aqui o texto. Assim, para o cristão, existem três ordens de sabedorias, três planos sobrepostos de moralidade e perfeição que vão se contemplar.
E aí ele inicia, né, com a ordem moral natural, que aí a gente pode muito bem analisar essa ordem moral natural como sendo os 10 mandamentos, assim, o carro-chefe, né, dessa ordem natural, que praticamente todas as culturas, independente da função, né, da origem, seja ela fundada no cristianismo, mas a grande maioria das culturas, elas veem os 10 mandamentos, estão inclusos lá, né? Eles são latentes ao coração humano. Para todas as culturas, não se deve assassinar sem motivo justo, ou seja, você só deve matar em defesa, não deve roubar os bens dos outros, e aí consequência, né, são aquela moral natural que habita o coração de todo homem, né? São coisas óbvias que hoje em dia a gente tem perdido aí. Até isso a gente vem perdido, que são os homens não naturais que a gente vive hoje, que pessoas que toleram assassinato de bebês, que toleram roubar dos pobres, como a gente vê aí a corrupção ao redor do mundo. Isso aí são homens não naturais, né? Eles estão no sentido oposto da sabedoria, eles estão no sentido oposto, eles são realmente entregues ao demônio. O povo está preocupado com tanta coisa aí fora, com política, com um bocado de coisa, e não estão percebendo que o problema é moral, e é um problema moral no sentido de que o ser humano está andando ao contrário da sua essência, ou seja, há um conjunto de leis, de princípios que existem no coração do homem e que eles foram tão bem trabalhados para o homem negar esses princípios e querer o contrário deles. Porque uma coisa é negar, mas outra coisa é você negar e militar pelo contrário, que é o que existe hoje, entendeu? Então, esse é o absurdo do absurdo. O absurdo do absurdo não foi o que aconteceu aí, que muita gente presenciou nesses últimos dias aí, né? Com relação ao aborto. O absurdo do absurdo é que as pessoas não só negam que isso é um absurdo, como elas militam de que isso é o correto, que o absurdo é você acreditar no verdadeiro, entendeu? Então, Que o extremista somos nós, né? é uma forma assim, de você destruir o ser humano sem ele perceber que se ele atingir o ponto de ele não mais lutar pelo princípio básico da vida das pessoas, pelo que mais ele vai lutar? Tá entendendo? Então isso que o Bruno tá falando é muito sério, pessoal, porque Deus, tem lá em Ezequiel, né? Que Deus ele escreve no coração do homem. A lei é escrita no coração do homem, né? Então, Deus ele escreveu coisas que são óbvias no coração do homem, né? Coisas para a gente entender o que é o bem e o que é o mal. E nós chegamos a tal, claro que assim, a lei moral ela é regida pela razão, né? Então, se você consegue corromper a razão do homem para ele considerar o contrário, que foi exatamente. Vamos pensar. Agora vamos unir os pontos, né? Vamos unir os pontos. O que foi que Satanás fez no paraíso? Existia o bem e existia o mal. Satanás chegou e disse: não, o mal é o bem e o bem é o mal. Ou seja, o homem sabia o que era o bem e o mal, mas aquilo era regido pela sua vontade, pela sua razão e pela sua vontade. O demônio aparece, corrompe a inteligência, corrompe com pensamentos, com sugestões, né? E aí vai levar o homem com sua inteligência e sua vontade a inverter as coisas. Então isso foi uma ação demoníaca no paraíso. O que a gente vê hoje em dia, as pessoas vendo tudo ao contrário, né? A gente pode considerar que são coisas demoníacas, sim. Né? Eu vi que tem uma arquidiocese aí, em algum canto, que parece que acho que era em Recife, né? Que na crisma, inclusive, iam perguntar em crisma se as pessoas eram contrárias ao aborto em todos os casos, para poder receber a crisma ou não. Se dissesse que não recebia a crisma não, porque o cara não é católico. Né? Então, chegamos a tal ponto de que num rito de crisma, quando o cara perguntar assim, o cara, quando o bispo, o cara foi ótimo, quando o bispo for perguntar, você renuncia a Porque Satanás, renuncia a Satanás, né? Mas ele quis ser mais específico, né? Porque o você povo não sabe nem o que é, todas as né? suas seduções e obras, a pergunta é essa. Aí tem que dizer, inclusive o aborto, porque é demoníaco. Né? Isso aqui está falando de um ponto, de N pontos. Que espero que as pessoas que estão fazendo esse curso, depois de 21 lives, a gente falando sobre várias coisas, comecem a perceber essas coisas ao redor, né? Nós, como carmelitas, somos inseridos no mundo para percebermos o mundo ao redor e tentarmos mudá-lo como fermento ali no meio da massa. Né? Não é levantando bandeira e pegando o microfone, mas é como fermento. Né? De forma ali
através do testemunho e tudo mais, e lutando contra esse tipo de coisa, porque é um absurdo. O ser humano está virando bicho. Em resumo, é isso. Né? Pior O do que que você está bicho. vendo é o seguinte: existe um tipo de sabedoria que torna o ser humano humano. Entendeu? O nome da sabedoria é a sabedoria de ordem natural, da lei É, natural. Se o homem não segue, ele é um exatamente. pronto. Em resumo, é isso. É a pessoa que está fora das primeiras moradas, né? Tá fora do castelo e é um bicho. Porque nem tem. O pior é que até o bicho, ele é incapaz de fazer isso, essas coisas assim. Ele realmente, ele tá abaixo, né? Ele tá lá junto com o Satanás, assim. Mas, É, prosseguindo, né? muito, Vamos para assuntos mais leves aqui, né? esse é pesado. É, pelo contato com a revelação e aceitando o convite da participação na vida divina, ou seja, né? É, o homem natural, né? Que tá lá, tem escrito dentro de si a lei. Mas ao ter o contato com Cristo, que é a revelação, né? Não só o Cristo, como todos os profetas, eles revelam a vontade de Deus, mas principalmente com Cristo, entramos no novo patamar moral, né? A tendência ao fim sobrenatural, ou seja, a sua inteligência que Deus lhe deu, que é uma das potências da sua alma, né? Que isso é uma coisa que a gente deve sempre lembrar, a nossa inteligência é uma potência de nossa alma. A sua inteligência vai entender que existem coisas maiores do que as leis morais escritas em nossos corações, que é a revelação divina que Deus veio ensinar na Terra. Então ele vai entender e vai entender que ela deve procurar o sobrenatural, certo? Então ela vai entender aquela segunda sabedoria, a sabedoria que a inteligência ela vai atrás de encontrar o sobrenatural, aquilo que um dia foi perdido lá no paraíso que a gente citou agora, porque o homem era naquela época ele tinha não só os dons naturais, como os dons preternaturais, que são os dons do homem perfeito, assim por assim dizer, e os dons sobrenaturais, que era aquele que ele dividia com, com os anjos, né? O homem tinha dons sobrenaturais ali no paraíso, e ele vem perder tudo menos os naturais com a queda, né? Com o pecado original. Tem um detalhe interessante disso, é que essas virtudes sobrenaturais, elas, elas regem e fortalecem as virtudes naturais. Né? Então, por exemplo, quando a gente for falar mais à frente sobre as três virtudes teologais, né? Mas vamos pensar sei lá, na prudência, né? Como virtude sobrenatural, virtude cardial, né? Ou a temperança, Cardeal. temperança, por exemplo, né? A temperança é uma virtude sobrenatural que vai fortificar todas as suas virtudes naturais, ou seja, aquilo que você busca de forma só humana, né? Sei lá, eu quero ser alguém esforçado, né? Pronto, eu vou pegar esse gancho aqui que é legal. Né? Ontem eu li mesmo um ponto lá do caminho de São José Maria Escrivá, que ele diz assim: aprenda a dizer não. Só isso o ponto dele. Pá! Uma lapada, né? Como é que você aprende a dizer não? Através da temperança. Então você quer ser alguém prestativo demais, que é uma virtude ótima, humana, essa virtude ela vai ser fortalecida pela virtude sobrenatural da temperança. A temperança vai te tornar ainda mais prestativo, mas vai te ensinar que existem limites. Tem hora de dizer não, tem hora de dizer que não dá, porque você precisa dedicar-se ao básico. Você não pode negar o básico para poder ir a coisas além, né? Então, a gente pode dizer de certa forma que essa segunda sabedoria acontece desde as primeiras moradas, né? Principalmente ali começando nas segundas, onde a vida interior começa a brotar. É, Da vida eu interior. indicaria as segundas como início. Hã? Eu indicaria as segundas moradas, que é quando tem mais ou menos a segunda conversão, né? Que é não quero ser não quero, não só não quero ser do mundo, agora eu quero ser de Deus, né? É a segunda conversão que você passa nas segundas moradas. Eu quero ser santo, quero chegar lá. Porque assim, as virtudes humanas você adquire pelo hábito. Quanto mais você pratica aquela ação, né, vai praticando, vira um hábito. Então eu quero ser prestativo. Tá, então pratique o ato de ser prestativo. Várias vezes você vai ter um hábito de ser alguém prestativo. Se você cria, você adquire, ou às vezes já vem pela personalidade, enfim, educação, cultura, outras coisas. E a virtude sobrenatural é adquirida por meio da oração. Então, por isso que eu considero também as segundas moradas, porque é quando você começa a ter oração de verdade. Então, no contato com Deus, através de graças atuais, ele vai permitir que você comece a adquirir essas virtudes sobrenaturais que vão fortalecer as naturais, né? E aí tem o terceiro patamar, vai lá. Não, seguindo aqui, né? As virtudes sobrenaturais, por excelência, são as teologais, ou seja, fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais. E pois tem um auxílio, pois tem a Deus por objetivo e motivo.
Ou seja, teologais, aquelas que levam a Deus. Teo, né? É Deus, né? Então, as virtudes teologais, ela tem como fim último Deus. Elas levam diretamente você a Deus. Contudo, ainda estão de modo imperfeito, necessitando do auxílio dos dons do Espírito Santo. Né? Você só vai ter a perfeição das virtudes teologais lá na frente, lá nas sétimas moradas. Então, como elas estão de maneira imperfeita, aí elas necessitam de serem auxiliadas pelos dons do Espírito Santo. E aí o Frei vai dizer, né? Com efeito, é pelos dons do Espírito Santo que a sabedoria divina, que habita na alma justa, ou seja, a sabedoria divina, é claro que ela habita na sua alma. Se Deus habita a sua alma, lá nas sétimas moradas, então a sabedoria habita a sua alma também. Na alma justa produz iluminações e emoções que sustentam as atividades e as virtudes teologais e as conduzem até a perfeição dos atos que lhes são próprios. Ou seja, quanto mais você avança nas moradas, mais as suas virtudes teologais serão fortificadas e afinadas e afiadas, e elas gerarão a perfeição dos atos, ou seja, os seus atos serão santos, e atos de santos são de pessoas santas. Né? Isso aí foi o que o Frei disse. Um detalhe interessante é que assim, as virtudes sobrenaturais principais são 7 e os dons do Espírito Santo são 7, né? Porque é uma relação direta entre as virtudes e o dom. Né? Três teologais e 4 cardeais e os 7 dons do Espírito Santo. Exato. Então são 7 e 7, porque é uma relação direta entre cada dom e a virtude, né? E quando é que o dom do Espírito Santo ele age? É quando você... As virtudes elas servem como se fosse uma antena. Tu usou uma palavra muito boa aí, que é afinar, né? A virtude é algo que você vai tentando, como se fosse uma anteninha, que você vai afinando, você vai ajeitando, vai deixando ela no grau, bem sintonizada para, no momento de uma graça atual, Deus enviar-lhe a graça, e essa graça ela é enviada através da ação do dom do Espírito Santo. Então é como se a antena, ela tivesse ali, cada vez, quanto mais se ajeita, mais ela está mais sintonizada para receber mais rápido o sinal, digamos assim, de Deus, que seria a vinda do dom do Espírito Santo. Eu estou falando isso só para a gente, assim, entender, porque fica às vezes um negócio meio confuso. Eu conheço gente que, desde o começo da caminhada, reza o texto do Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito Santo. Né? Mas não entende como é que funciona o dom do Espírito Santo. Né? A manifestação perfeita do dom do Espírito Santo, como o Bruno está dizendo, vai se dar nas últimas moradas. Então, para ter uma ação de um dom do Espírito Santo em alguém principiante como a gente, é algo muito mais difícil de acontecer, porque as virtudes, como foi falado aí, elas ainda estão de modo imperfeito. Então, elas acontecem, mas é ali por misericórdia. Né? Não é algo comum, não é o corriqueiro, né? Porque o dom do Espírito, a ação do dom do Espírito Santo na alma faz ela agir divinamente. Então podem gerar não só atos sobrenaturais, como ações heróicas, né? Como o martírio, como muitas coisas que acontecem de maneiras heróicas na vida dos santos, né? Que a gente conhece, né? E aí você coloca, né? um cuidado, né? Isso. O santo movido pelo Espírito de Deus pode ser aparentemente um homem comum como os outros, pois sabemos que a santidade pode não reluzir nos atos sobre-humanos, mas unicamente na perfeição de tudo aquilo que se faz. Ou seja, não é um ato sobrenatural ou heróico que vai definir o santo. Né? O santo ele pode ser perfeito lavando as portas do Carmelo. Santa Terezinha, homem. Quem dizia que ela era santa em vida? Exatamente. As irmãs lá ficavam, não dava nada por ela, homem. Quando eles quiseram canonizar Santa Terezinha, né, eu não sei se foi o bispo que disse, não, se for canonizar essa aí, a gente vai ter que canonizar todas as carmelitas que já viveram. Porque a mulher lavava a roupa e rezava. E pronto, só era isso que ela fazia. E depois que vieram conhecer os escritos, né? Mas ela viveu uma vida lindamente ordinária, né? E lindamente comum entre as freisas, né? Entre as monjas. Ou seja, com outro... pode falar. Assim, deixa bem fechada essa questão dos dons do Espírito Santo. A gente está falando isso daqui para dizer o seguinte: alguém só consegue agir divinamente se Deus agir. E Deus age através dos dons do Espírito Santo. No sentido de que ninguém, por suas próprias forças, consegue ali ter tanta força, né, tanta vontade própria, tanta sede, que vai um dia conseguir agir de forma divina. Não vai. Isso aí é por misericórdia, é por graça. Isso é até uma heresia, isso aí, se você achar isso, né? É uma heresia que já foi refutada na igreja, né? Tudo é graça, né? Deus nos conduz. Exato. Ou seja, com outra palavra, apenas Deus pode assegurar a perfeição dos nossos atos divinos de filhos de Deus. Ou seja, só Deus é capaz de fazer com que nós tenhamos atos
heróicos divinos de filhos de Deus. Tem uma frase no João da Cruz aí que eu fiz questão de colocar, porque eu achei ela borracha. Viu? Que é a seguinte: Leia. e assim não é de admirar que nessas almas todos os primeiros movimentos e operações das potências sejam divinos. Isso aqui está falando da alma que está ali nas últimas moradas, né? Extremamente unida a Deus, né? Ou seja, todos os primeiros movimentos, qualquer coisinha que ela faz, qualquer operação da potência, né, já são divinos, pois se acham transformados em ser divino. Só Deus é quem move as potências dessas almas. E assim, as obras e súplicas dessas almas são sempre eficazes. Tais foram as da gloriosíssima Virgem Nossa Senhora. Isso aqui, meu amigo, aí você, quando você pega um negócio, porque a gente está falando muito de uma coisa do que a gente vive, do que os santos viveram, a gente esquece que Nossa Senhora foi gente, né? E É. quando faz isso para Nossa Senhora, aí você vai entendendo como tudo faz tanto sentido, né? Porque como é que pode a oração de alguém valer mais do que a oração de todos os santos, de todos os anjos, de todas as almas da história do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro? Como alguém consegue isso? Né? Aí você vai entendendo que por isso que é eis a serva do Senhor. Por isso que ele olhou minha pequenez. Porque ela não tem poder nenhum. Nada é por mérito dela. Entendeu? Ela até teria mérito. Porque foi quem foi, né? Jesus elogiou mais de uma vez sua mãe, né? Quem é minha mãe, meus irmãos? Aquele que cumpre a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Né? Mas ela não precisou disso. Porque ela se humilhou até o fim. Né? E aí, por isso ela foi exaltada de tal forma, né? Então, Deus que fez tudo em Nossa Senhora. É por isso que é impossível você amar Nossa Senhora e não amar Deus. É impossível, porque quando você olha para Maria, ela está ali só. São um só, né? São um só. Ela não só tem um matrimônio espiritual, como tem um matrimônio físico ali de quem gerou o Filho de Deus, rapaz. Não tem Santa Teresa, que é mãe espiritual, ela é um matrimônio pela metade com Deus, porque Deus foi perfeito com você foi lá só com a Virgem, só com ela que ele produziu a salvação do mundo. A salvação do mundo, muito maior do que a criação do mundo, muito maior do que o fim do mundo será, muito maior que tudo isso é a salvação, é o nascimento do Cristo que chega na Terra. E simplesmente Nossa Senhora comungou de forma seguida por 9 meses. Entendeu? E não foi nem uma comunhão qualquer. Todo segundo, né? Exato. Né? E depois, simplesmente, essa comunhão gerou um fruto que é o próprio Deus que se subjugou a ela. Somente. Né? Daí você já tira a importância de São José também, a gente está indo para outro assunto, nada a ver. Agora eu vou fazer live 2x2 para Sagrada Família, né? Vai começar aí, as diversas ordens da sabedoria e perfeição. Isso. É você. Vai lá. Então, vamos só entender. A gente viu 3 ordens de sabedoria, né? A sabedoria mais voltada ali para o plano do que é natural. Uma segunda sabedoria voltada para as coisas sobrenaturais, que ainda age de modo imperfeito, porque há a nossa humanidade ali no meio. E a gente vê o ápice, né? Que é quando Deus age, né? Através dos dons do Espírito Santo. Então, as virtudes, elas atingem o seu ápice, o seu máximo. Então, 3 sabedorias, né? Aí vai dizer, as distinções feitas entre essas 3 ordens de sabedoria, né, criadas pela manifestação da sabedoria divina nos vários planos da moralidade e da perfeição, vão esclarecer para nós a doutrina de São Paulo e de Santa Teresa e vão nos permitir tornar mais precisa a noção de perfeição em nossa mestre espiritual. Ou seja, qual é o sentido de perfeição que se coloca aqui? Se coloca que primeiro você está num ápice que todos deveriam estar no mesmo nível, que não estão, infelizmente. Hoje em dia o homem está abaixo da lei moral. Existe gente abaixo da lei moral, né? Então você ali está num âmbito de perfeição, de imperfeição, né? Você só tem o que é natural para te guiar. Você começa a se unir a Deus, você vai se tornando mais perfeito. Você vai começando a adquirir virtudes humanas e virtudes sobrenaturais que fortalecem essas virtudes humanas. E depois você chega no ápice da perfeição, né? Que é tornar-se outro Cristo, agir divinamente, né? Fazer como São Paulo dizia lá aos Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tá? Então, São Paulo e Santa Teresa falam na mesma linguagem, pois quando São Paulo fala que a sabedoria do mundo se opõe à sabedoria da cruz, né, ele está se referindo, na verdade, que ou seja, há uma sabedoria que é corrompida, que é a sabedoria do mundo. Por que essa sabedoria é corrompida? Primeiro, vai colocar ele lá, porque ela não permaneceu fiel à lei natural, que é aquilo que a gente vinha discutindo, né? O homem sábio,
O homem sabe o que ele sente, né? Não é que ele sabe, ele sente que é certo. Né? Essa palavra aqui é perfeita. Sabedoria corrompida. Sabedoria do mundo é sabedoria corrompida. Por que ela é corrompida? Porque ela não é uma coisa à parte. O que é algo corrompido é algo que era bom e virou ruim. Né? O que é a lei natural? Vou dizer para você o que é a lei natural. É você olhar, como aconteceu anos atrás. Eu gosto desse exemplo, muito bom. Um caso que teve aqui no Brasil, 30 caras estuprando uma menina, uma moça. Quem não olha para isso e vê que é errado? Pronto, o nome disso é lei natural. Você sente que é errado. Ou então, quem não acha errado alguém que se esforçou muito para adquirir uma coisa, quando adquiriu, o outro que estava lá distante vai e toma aquilo para ele? Quem não considera isso errado? Injusto. Né? Então, esses são princípios da lei natural. Só que até isso foi corrompido. E esse é o problema da sabedoria do mundo. Né? É algo que corrompeu a lei natural, e não só isso, mas que busca apenas satisfazer as suas paixões. Então, quando a gente fala desse desapego, da questão da razão, é no sentido também de você afastar-se do gozo, afastar-se daquilo que você acha que é melhor, daquilo que você acha que é correto. Né? Hoje em dia, todo mundo aí, quando entra nesses temas polêmicos, principalmente, a gente vai vendo que existem católicos que não são universais, ou seja, não são católicos. Não são católicos, né? Não concordam com algumas coisas e tal, mas por quê? Porque querem satisfazer as suas paixões. Se acham mais inteligentes do que a igreja. Essa, essa, essa frase do Frei é bem certinha, né? É a sabedoria de Corinto e do mundo pagão, que na idolatria e na sensualidade, ou seja, eles adoram outros deuses e eles vivem no mundo das sensações. Você quer Bruno, mais do que isso, viver no mundo das sensações? como na verdade essas pessoas elas adoram a si mesmas. Que está se endeusando, né? Esse é o verdadeiro outro Deus. Então se endeusando, né? E Perderam detalhe o é que esse senso. ponto serve para almas que estão nas terceiras moradas, bicho. É verdade. É nessa hora que eu me acho lascado mesmo, viu? Porque. Não, eu tava lendo com o Sérgio a lista de coisas que a alma da terceira morada tem que estar fazendo, o cara chega e fica assim, né? Meu amigo, como é que pode, né? Terceira morada, bicho, o cara tem que fazer isso tudinho, não pode estar deixando de fazer nada, né? E aí vem o Frei e diz um negócio desse, né? Caramba, quantos católicos você não conhece que vivem de sensualidade, de consolação, de viver em retiro para se sentir, ter aquele sensação, aquele negócio. Tanto quanta gente a gente conhece, gente boa, gente católico bom, que vive nessa ele perde o sentido, né, do que é da lei moral, né? Que uma das coisas da lei que está na lei moral é a mãe e o pai se entregam pela prole, entendeu? Isso é uma das coisas mais normais da lei moral, é você se entregar para os seus filhos. Você se esforçar, se sacrificar Até no pelo reino bem do. Exatamente, mas só que isso é altamente moral, assim. É correto, isso é correto que se faça. E hoje a gente tem o contrário. Hoje a gente tem a mãe matando o filho no ventre. Mas vamos lá. Qual é a sabedoria das almas na terceira morada, né? É a referente à segunda ordem. Ou seja, como a gente falou que a sabedoria perfeita seria lá na sétima morada, então lá na segunda morada, a alma ela já passou da sabedoria moral e ela está aquela sabedoria cuja inteligência aponta para a perfeição, mas por ser a sua própria inteligência que assim a faz, né? É uma perfeição, é imperfeita, não é a sabedoria perfeita. Ela procura a perfeição, mas ainda está de maneira imperfeita. Então, qual o resumo aí do que a gente falou hoje? O Frei vai colocar aí nessa última frase. A bela ordem exterior, que é o que vocês comentaram na live passada, né? A alma nas terceiras moradas, ela tá toda organizadinha ali. Inclusive, essa organização pode atrapalhar. Santa Teresa tem até raiva dela, às vezes, né? Nossa, tá pegando a ferida ali, né? Então, essa bela ordem exterior, que entra um pouco dessa ideia da razão, né? Dessa sabedoria, né? Você é tão organizado que, às vezes, Deus te pede algo diferente. Ele assim, não, tem que seguir o que foi pré-definido, né? Então, essa bela ordem exterior e a virtude sobrenatural, que a gente já comentou aqui mais de uma vez, da importância dela e como é que ela age, né? Que a razão ilumina e inspira, coisa que já comentamos 1 milhão de vezes, não são de modo algum a perfeição. Então, você está todo certinho, você está buscando as virtudes,
você ter a razão iluminando tudo isso aí, para poder a vontade estar bem ligada a Deus, isso aqui ainda não é a perfeição. Para ter a perfeição, é preciso o gesto do jovem rico, que é o gesto de ser generoso para com Deus. É o gesto de você dar além do obrigatório. Né? Isso aqui está bem representado eu acho que é o Evangelho de São Mateus. Né? Mateus escreveu para os judeus, e aí, para o judeu, o que é mais importante fica no meio. E se você pega o Evangelho de Mateus e quebra em dois, o que está no meio é aquela frase de Cristo dizendo: quem me quer seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ou seja, o que é que Cristo está dizendo? Quem me quer seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, o jovem rico. Então o que Cristo está falando aqui, do primeiro passo que o cara tem que fazer é renunciar a si mesmo. É se negar a si mesmo. Fazer violência contra si mesmo. Fazer violência contra si, se negar a si mesmo, é a sacada para partir das terceiras para as quartas moradas. Né? Essa negação de si. Porque lá na frente vai haver a união das vontades. Né? Então, é essa negação de si para pegar a sua cruz e só então segui-lo. Então, então, você vai entendendo o que é o segmento de Cristo. O segmento de Cristo não é só você. A gente fala, o que é seguir Cristo? É ser outro Cristo. E o que é ser outro Cristo? É viver por tudo que ele viveu. E ser outro Cristo significa se unir a ele. Chegar nessa perfeição desse amor esponsal, né? Então ele vai dizer, né? É preciso o amor. O amor que faz delirar a razão. Aqui entra a sacada da coisa, né? Que o grande problema é essa questão dos desapegos que nós temos que ter nas terceiras moradas. E quem vai permitir a gente se desapegar não vai ser um gesto de vontade, de uma sese. Esse é o resumo do que a gente está falando aqui. Quem vai fazer você dar esse passo não vai ser uma sese, não vai ser um princípio de pensar. Pelo contrário, talvez a razão até atrapalhe aqui. Quem vai fazer isso é um amor. Um amor forte, um amor louco, que faz delirar a razão e que submete à luz e à ação do Espírito Santo. Aqui eu me recordo de forma muito, muito, muito forte uma frase de Santo Agostinho, para variar. Não poderia faltar, né? Que ele disse que a fé e a razão andam juntas, mas a fé vai mais adiante. Isso aqui eu penso muito nessa questão das terceiras moradas, né? A fé e a razão sempre estão andando juntas, porque o ato da fé se dá através da razão, né? Só que chega uma hora que não dá para as duas caminharem juntas, e a fé vai ter que ir além. Né? Então eu penso que aqui aponta muito para essa ideia das terceiras moradas. Chega a hora que a razão, você não pode só se confiar na razão. Por isso que os homens que são só intelectuais, eles não conseguem atingir a santidade. Só com intelectualidade não se atinge. Né? É preciso o amor. É preciso a loucura do amor. Ele vai dizer, é Deus só quem faz seus santos. Antes de estarmos sob a sua ação direta, não teremos entrado no caminho da perfeição. Ou seja, enquanto a gente não está totalmente com a nossa vontade entregue a Deus para cumprir a vontade dele, nós não estamos ainda no caminho da perfeição. E você percebe que sua vontade não está unida à vontade de Deus quando você está apegado a um bocado de coisa. É bem simples. Você está apegado a N situações, a N pensamentos, a N conclusões que você tirou, porque você é o bonzão que está nas terceiras moradas. Né? Você está super apegado com isso tudo, Deus está te pedindo loucura de amor. Uma entrega total. Ele vai dizer que este caminho se abre depois das terceiras moradas. É ao entrarmos nele que merecemos o nome de principiantes. Pronto. Aí isso aqui foi para a gente encerrar o chave de ouro. O Frei está dizendo que é quem entra nas quartas moradas que é verdadeiramente um principiante. Até então não começou o caminho da perfeição. Então, Bruno, quando a gente usa aquela separação lá que algumas pessoas colocam das 3 primeiras moradas como sendo a via purgativa, as quartas e quintas como sendo iluminativa e sextas e sétimas como unitiva, né? A gente considera realmente que a via purgativa não é o caminho nem dos principiantes ainda. Os principiantes são aqueles que chegam nas quartas. É verdade. Então a gente sei lá, gandula. Alguma coisa do tipo assim. Acho que é baby, né? É classe baby. A gente é kids. É kids, exatamente. Ainda vamos começar ainda. E pronto, então esperamos que todo mundo que tem aí acompanhado nossas lives, seja aqui ao vivo com a gente, seja no feed lá da gente, do perfil da Pequena Via, no Instagram, ou se você estiver acompanhando aí pelo YouTube, ou se você estiver acompanhando aí daqui a 10, 15, 20, 25, 30 anos aí, o que for que você... o dia que você estiver acompanhando,
se você acompanhou aí todas essas nossas lives, que você possa ser um dia um iniciante, um principiante na fé, né? Que você possa, que quando Deus lhe chamar para abandonar tudo e segui-lo, você faça, né? Que é isso que a gente espera, que todo mundo aí chegue nas terceiras moradas e esteja lá esperando o dia do chamado. Que Deus quiser, ele vai chamar com certeza, porque ele quer que todos sejam santos. É isso. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou. Encerramos. Quero Tá? agradecer aí minha esposa que durante 22 noites cuidou sozinho dos meus 3 meninos, das minhas 2 filhas e do meu filho. Né? Eu tenho uma filha de 5 anos, uma que ainda tem 1 ano e 7 meses e um de 3 meses, fez 6 meses ontem. E ela cuidou aí essas 22 noites aí. E agradecer a Então, Doug também por ter topado aí encarar esse desafio foi e muito bom. por termos chegado até o final, né? Eu não esperava não, viu? Vou ser sincero. Não achei que a gente chegava até aqui não, mas chegamos, graças a Deus. Reze Deu por certo. nós aí, todo mundo, por favor, reze por nós, nos coloque em suas orações diárias para a nossa conversão. É isso então. Damos por encerrado. Acompanha aí o nosso feed, e aí quem quiser conhecer o CDS da gente, de João Pessoa, quem for aqui por perto, pode nos procurar, falar aí. Falar tem aquela mensagenzinha, né, que a pessoa manda, sempre tem alguém do nosso grupo para responder. É Vamos isso. encerrar? Reza aí, tua vez. Meu Senhor e meu Deus, queremos te louvar e agradecer por esta oportunidade de conhecer teu caminho de oração, teu caminho de perfeição, para chegarmos a, a sermos servos teus, a sermos principiantes no teu caminho, nas tuas moradas, encontrar aquilo que tu quer de nós, que é a perfeição, que é ser perfeitos como tu és perfeito. Então, nunca nos afaste do teu caminho, não permitas que caiamos nas tentações do mundo, que nós possamos provar sempre nossa fé, sermos capazes de provar nossa fé, nosso amor, esperarmos que quando a hora chegar, sejamos sim fiéis católicos, fiéis da Santa Igreja e merecedores da tua misericórdia. Eu te peço também, Maria Santíssima, que sempre rogue por nós, faça de nossas águas interiores sempre vinho novo, como assim tu pediste a teu filho, rezando assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Valeu. Até Valeu, uma próxima. pessoal. Até o curso das 4 últimas moradas. Valeu. Tchau.